Olá, amigos do basquete, uma boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez com o nosso encontro mensal, né, da RIB, do nosso tempo técnico RIB Brasil, contando mais uma vez aí com a participação do nosso secretário-geral, o Hector, que sempre nos prestigia. E hoje a gente está trazendo aqui o professor Rodrigo Falcão, que é psicólogo, tem uma experiência bastante grande nessa área e que vai conversar conosco hoje sobre a questão da saúde mental no esporte. Então, Rodrigo, primeiro agradecer aí a tua disponibilidade e completa aí a tua apresentação, né, que eu sei que você tem outras várias atividades e fique à vontade e depois do teu tempo aí, cerca de 45 minutos, uma hora, a gente abre para as questões daqueles que estarão participando. Então, obrigado, Rodrigo. Agora fica contigo aí, a bola é tua, tá? Eu que agradeço a todos vocês, né, o Tasto, que a gente se conheceu num evento, o professor Dante, muito obrigado aí, honrado aí pelo convite, né? Espero poder estar à altura aí desse importante projeto de vocês. Bom, sou Rodrigo Falcão, como o professor Dante comentou, eu sou psicólogo, me formei há 18 anos, mas eu sempre estive ligado ao esporte, né, como espectador, como praticante. E acho que até por isso eu me envolvi aí com a psicologia do esporte, né? Então, atualmente desde o início, na verdade, da minha carreira, eu tenho a especialização em psicologia esportiva e psicologia clínica. Então, eu venho atuando aí com modalidades diversas, né? Então, tive inclusive uma experiência que foi muito bacana para mim no basquete, no projeto da ADC Bradesco. Fiquei por lá 7 anos, né? Enfim, sou mestre também, fiz meu mestrado numa universidade fora do Brasil, como eu já falei, especialista em psicologia do esporte, né? Então, a ideia aqui é a gente conversar um pouco sobre saúde mental no esporte, que acho que é um tema que está sendo muito abordado nos últimos anos, né? Enfim, a gente tem várias notícias aí sobre esse assunto, tanto dentro quanto fora do esporte. Então, eu preparei uns slides aqui para me guiar aqui na minha fala. Vamos lá. Então, assim, conceituando um pouco, né, trazendo um pouco aí da parte teórica do que é a psicologia do esporte. Então, a psicologia do esporte basicamente é uma ciência que estuda os comportamentos das pessoas envolvidas no contexto esportivo e no exercício físico. Então, a gente pode falar que o psicólogo do esporte ele procura entender os aspectos psicológicos que influenciam o desempenho físico, né, na participação das pessoas nas atividades físicas, né, e como isso impacta no desenvolvimento emocional, na saúde, no bem-estar de quem pratica, de quem assiste, né, de quem está envolvido com fenômeno esportivo, né. Então, assim, a gente tem algumas áreas de atuação da psicologia do esporte. Só coloquei aqui para ilustrar, né, que existe as áreas aí de esporte de alto rendimento, que são as mais conhecidas, né? Então também a gente pode falar que existe atuação da psicologia do esporte dentro do esporte escolar, da iniciação esportiva, né, com crianças e jovens, enfim. Nas práticas de tempo livre, que seria assessorias esportivas, academias, projetos sociais envolvendo esporte, e também na reabilitação esportiva. O que seria aqui a reabilitação esportiva? Seria na área justamente para trabalhar com atletas lesionados, né? Então a gente tem um foco também nisso, e trabalhar com pessoas, por exemplo, que tiveram alguma lesão física, por exemplo, atletas paralímpicos que devido a um acidente ou algum processo de saúde, né, enfim, se tornaram deficientes, né? Então a psicologia do esporte ela está junto, atua em todas essas áreas, digamos assim. Só que a parte mais conhecida, que sai bastante na mídia, enfim, é o alto rendimento, né? Então, quando a gente fala da parte psicológica e a atuação dela com as outras áreas, a gente pode ver aqui, né? As áreas técnicas, físicas e táticas, né? E a psicológica, todas elas se auto-influenciam, digamos assim. Principalmente
no momento das competições. A gente percebe muito os aspectos psicológicos nos momentos de competições, né? Se aquele atleta ou se aquela equipe tem algum déficit, se tem algum tipo de comprometimento, ou até, né, quando falta recursos ali para eles, enfim, quando alguém sente ansiedade, enfim, quando algum atleta é, passa por alguma questão relacionada a essa, né? Então, a parte psicológica, ela está aqui e é influenciada e influencia todas as outras áreas, né? Então, conceituando um pouco o que é saúde mental, então, saúde mental é um conceito amplo, né? Tudo na psicologia a gente pode falar que é um conceito amplo, né? Que não é nada específico. Claro que tem coisas um pouco mais específicas, mas quando a gente fala em psicologia, em saúde mental, nessas áreas, sempre a gente tem que imaginar um olhar ampliado, né? Para as questões aí do ser humano. Então, a saúde mental é um conceito usado para descrever o nível de qualidade cognitiva, né, o nível dos sentimentos, emocional e comportamental e como isso impacta nas nossas relações, na nossa qualidade de vida e também como a gente consegue lidar com o estresse do dia a dia, né, com a nossa vida. A nossa vida não, nem sempre ela é um mar de rosas, né? Então, a gente sempre tem coisas para resolver, problemas para resolver, enfim, a gente está sempre numa gangorra, digamos assim, né, de questões aí que afetam a nossa vida, né? Então, saúde mental é algo que todos nós temos e que impacta a vida de todos nós, né? E é diferente de transtornos mentais. Eu quis colocar aqui as duas coisas porque tem pessoas que acabam confundindo os dois conceitos, né? São conceitos diferentes. Tem pessoas que acham que transtorno mental e saúde mental é a mesma coisa, e não é, né? Os transtornos mentais são os estados emocionais, né? São as doenças, digamos assim, né? São os estados emocionais e sentimentais que acabam trazendo prejuízos para a qualidade de vida, né? Que pode dificultar nas relações, enfim, pode impactar negativamente no trabalho, enfim, são chamadas as doenças psicológicas, né? Então a gente tem aí depressão, ansiedade, né, uma série de doenças aí que impactam negativamente a nossa sociedade, os atletas e treinadores, né, de alguma forma. Eu coloquei aqui algumas reportagens que saíram na mídia nos últimos meses, né? Então a gente tem aqui uma reportagem da Folha de São Paulo que fala o quanto os jovens, né, nascidos a partir do ano 2000 têm mais sintomas de ansiedade e depressão, acabam tendo sintomas mais cedos do que os jovens nascidos nos anos 90, por exemplo, né? Então, outra reportagem aqui de um jornal de grande circulação do Estadão fala que 75% dos empregados aqui no Brasil acabam também sofrendo de depressão e ansiedade, né? O Globo também traz uma reportagem aqui que a preocupação com relação à saúde mental nos últimos anos tem ultrapassado a preocupação com câncer, né, pela primeira vez mundialmente. Isso provavelmente devido à pandemia aí que a gente enfrentou nos anos recentes, né? Então, por exemplo, uma outra reportagem aqui que a gente pode ver, né, também da Folha de São Paulo do ano passado, o Datafolha fez uma pesquisa aí com jovens de 15 a 29 anos e constatou que de cada 10 jovens, 8 apresentavam sintomas ou problemas sérios aí com relação à saúde mental, né? E, inclusive, isso tem acontecido, infelizmente, com crianças, cada vez mais cedo. Então, tem aumentado o registro e a tentativa de suicídios, né, de crianças e jovens, infelizmente, cada vez mais cedo. E aí são vários fatores que podem determinar isso. Fatores culturais, sociais, enfim, questões que estamos vivendo aí. A gente viveu uma pandemia que afetou muitos jovens, né? Os jovens e as crianças talvez tenham sido um dos mais impactados aí, junto com os idosos aí, com relação à saúde mental, né? E aí, com relação ao ambiente esportivo, a gente tem inclusive alguns documentários de grandes atletas
em canais de streaming, né, que vem falando sobre a saúde mental. Então, eu trouxe três aqui, mas obviamente existem outros. Três que eu assisti recentemente e que, né, repercutiram muito aí na mídia. Então, tem o mais recente, esse aqui do Mark Cavendish, que é um ciclista, né, que ganhou vários Tour de France, enfim. Eu vou dar spoiler, tá, pessoal? Faz parte aí da apresentação. Não sei se vocês assistiram esses documentários, mas vai ter um pouquinho de spoiler aqui, tá? Então, nesse documentário aqui do Mark Cavendish, ele fala de um burnout que ele teve, né, das consequências disso na carreira dele, enfim, tem entrevista com pessoas ali ligadas ao staff dele, né, até um psicólogo que trabalhou com ele, enfim, acho que vale a pena assistir. A gente tem esse aqui, O Peso do Ouro, que ele foi dirigido e é narrado pelo Michael Phelps, né? Todo mundo conhece o Michael Phelps, então ele fala das questões envolvendo depressão, de suicídio, e também entrevista outros atletas americanos. Esse é um documentário bem impactante, assim, né? Ele estreou, acho que faz 2 anos, né? Foi 2021. Então, o Phelps, ele se abre ali, fala bastante das dificuldades que ele teve, né? E ele hoje é um ativista dessa área, né? De saúde mental, enfim. E tem esse aqui, o Untold, sobre o Mark Fisher, que é um tenista. Então, ele começa falando, né? De um ataque de pânico, um ataque de ansiedade que ele teve na quadra. E aí vai contando toda a história que ele passou aí num jogo contra o Roger Federer. Então, o Mark Fisher, chegou a ser número 1 dos Estados Unidos, ganhou vários campeonatos aí, ficou entre os top 10 aí do mundo durante um tempo, né? Então, ele também conta como a saúde mental dele foi impactada ao longo da carreira, né? E como que ele lidou com tudo isso, tá? Então, enfim, então são assuntos que estão na nossa sociedade e também estão no esporte, né? O esporte, ele faz parte da nossa sociedade, né? Parece clichê eu falar isso, mas tudo que acontece na nossa sociedade vai acontecer de negativo e positivo também acontece no esporte, né? Aqui é uma cartilha do Comitê Olímpico Internacional, que ela foi feita um pouquinho antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio, né, de 2021. É a primeira vez que o COI ele faz uma cartilha desse nível. Essa cartilha acho que vale a pena, quem tiver curiosidade ou para quem não conhece, ter acesso. Ela é uma cartilha bem interessante ali, é um manual que detalha, por exemplo, as doenças, os transtornos psicológicos, né, que acarretam na vida de atletas e de treinadores. Acho que vale a pena reforçar esse aspecto aqui com relação aos treinadores, né? Então, parece coincidência, né, o que aconteceu com a Simone Biles, por exemplo, mas essa cartilha foi lançada um mês antes dos Jogos Olímpicos do Japão, porque já era uma preocupação do Comitê Olímpico Internacional de falar sobre saúde mental no esporte, enfim. O basquete é um dos esportes em que os atletas acabaram vindo a público e comentaram muito sobre, né, ao longo dos anos aí, sobre esse tipo de problema com eles, né? Enfim, a gente teve lá o DeMar DeRozan, Kevin Love e outros atletas que falaram abertamente aí para o público e trouxeram uma visibilidade para isso, que eu acho importante, né? Quando um atleta dessa grandeza acaba se abrindo e trazendo a público esse tipo de discussão que às vezes fica meio no ambiente mais acadêmico, enfim, né? Isso tem um impacto também fora do esporte. Então, vale a pena para quem tiver curiosidade, dar uma olhada nessa cartilha. Ela tem referências super atuais aí de pesquisas. Ela foi feita por um comitê de saúde mental, né, com vários médicos e psicólogos aí ao redor do mundo. Inclusive tem um brasileiro que participou disso, né, que é o professor João Maurício Castaldelli, que é do HC aqui da USP. É um psiquiatra que participou dessa cartilha. Enfim, eu acho que ele é o único sul-americano, se não me engano, a participar. E aí tem pessoas dos Estados Unidos, da Austrália, né, da Ásia, da Europa, compondo aí
esse comitê, né, vou chamar assim, de notáveis, enfim, né, no assunto. Então, tem dicas, tem referências super interessantes aqui para quem tiver curiosidade. E aí, coincidentemente ou não, né, eu acho que não é, enfim, um mês depois a gente teve aí o caso da Simone Biles aí, que pegou todo mundo de surpresa, né, ela não competia aí as finais por questões de saúde mental, que ela mesma já trouxe a público e falou nisso, né? Enfim, então, eu acho que essas informações acabaram sendo super relevantes aí para os Jogos Olímpicos de 2021. Talvez seja um dos legados aí desses Jogos, falar sobre esses assuntos, né? Então, assim, poxa, vocês podem estar perguntando, pensando, quais são os maiores transtornos, assim, as maiores incidências dentro da população esportiva, né? Eu diria que é bem similar ao que acontece na sociedade como um todo, né? Porque o esporte ele não é um elemento fora da sociedade. Então, o que que as pesquisas mostram para a gente? Que existe muita depressão em alguns atletas, existe ansiedade, existe transtornos alimentares, principalmente para as mulheres, né? Com relação à questão do peso. Existe, inclusive, infelizmente, suicídio com atletas, enfim, todos os transtornos que acabam impactando a população também impactam os atletas, né? Só que o que, que os estudos mostram para a gente? A prevalência acaba sendo bem similar de atletas e não atletas, né? Talvez não dá para dizer que é muito maior em uma população ou em outra. Mas o que os estudos indicam é que quando os atletas são acometidos por algum transtorno psicológico, seja ansiedade, depressão, ele é mais forte, né? Ele é numa magnitude maior, assim, né? Ele é mais grave. Então, isso os estudos mais recentes têm mostrado para a gente, né? Que os atletas, quando são acometidos, eles acabam tendo um índice mais grave aí de qualquer transtorno psicológico, tá? Com relação à população não atleta, né? E aí a gente tem estudos com atletas mais jovens, né? Com atletas de base, mas não são em maior quantidade quanto os atletas de elite, tá? E aqui, como dito antes, o Michael Phelps, ele é hoje em dia um defensor da saúde mental, né? Um ativista da saúde mental. Ele tem projetos que ele criou para falar disso, além do filme, como eu já disse anteriormente, né? Ele dá palestras aí pelo mundo para falar disso. Enfim, então ele teve a coragem de, depois que se aposentou, de ser um ativista aí dessa causa, né? E do quanto o ambiente esportivo de altíssimo rendimento acaba também, de alguma forma, contribuindo para que a saúde mental seja degradada. Recentemente a gente teve aqui no Brasil o Richarlison, né, que é um atleta do futebol, falou na semana passada, enfim, que não estava enfim, que vai procurar um psicólogo, né, porque ele não vem jogando bem, o desempenho dele não está bom, e a vida dele fora do esporte também está um pouco atribulada. Eu acho que é interessante um atleta do futebol também, da seleção brasileira, falar sobre isso, né? A gente ainda tem um tabu muito grande aí na nossa sociedade, e no esporte principalmente, no esporte masculino principalmente, sobre essa questão. É algo que ainda é visto com preconceito, eu diria, né? Como um tabu realmente para a maioria dos atletas, né? Para a maioria das pessoas envolvidas com o esporte, debater esse tipo de assunto. Mas aí, enfim, deixa eu passar aqui para um outro slide que acho que talvez ilustre um pouco mais. Eu coloquei aqui um exemplo de como a ansiedade afeta o nosso corpo como um todo, né? Porque às vezes as pessoas que não leigas, digamos assim, elas acham que a ansiedade afeta apenas a parte psicológica e emocional das pessoas, né? Mas um transtorno de ansiedade, ele vai afetar todas essas áreas aqui, ó. Ela vai
de qualquer outro transtorno psicológico, né? O efeito não é só na cabeça, digamos assim, não é só no cérebro, né? Ele tem efeito que repercute no corpo como um todo, porque a gente é um corpo, né? A gente não se, apesar de a gente separar as partes aí e ter as especificidades aí da medicina, de todas as outras áreas da saúde, somos um corpo. Então, o que acontece na minha cabeça vai acontecer no resto do corpo, né? Parece óbvio, mas eu acho que é bom ter esse tipo de explicação. Então, assim, a ansiedade vai ter efeitos no cérebro, né? Dor de cabeça, sentimentos de desespero, falta de energia, enfim, irritabilidade, todos esses sintomas que estão aqui. Uma ansiedade grave pode ter efeitos também no coração, cardíacos, né? Batimentos cardíacos acelerados, palpitação, risco maior de ataque cardíaco. Tem também efeitos negativos no estômago, né? Dores de estômago, azia, enfim. No pâncreas, risco até de diabetes tipo 2. No intestino, tem pessoas que têm diarreia ou prisão de ventre. Né? E também no sistema reprodutor. Nas mulheres, pode ocorrer período de menstruação irregulares ou mais dolorosos. E nos homens também pode causar aí problemas de impotência, né? De queda no desejo sexual, enfim. Então, qualquer transtorno psicológico, ele reflete no corpo como um todo, né? A mesma coisa da depressão, os transtornos alimentares, né? Eu coloquei aqui o caso da ansiedade, talvez fique um pouco mais fácil aí da gente entender, tá? E, bom, e como que seria a atuação do psicólogo do esporte, né? Além de tudo isso que eu falei, né? Além dessa questão aí de prevenção com relação à saúde mental, tá? Então, o que que a gente procura fazer com os atletas? E o que eu acredito que seja fundamental do meu modo de ver, né, nesse tempo aí que eu tenho trabalhado com os atletas, é a gente trabalhar para o autoconhecimento. Então, o autoconhecimento é fundamental para qualquer atleta e para qualquer pessoa, né? Porque cada pessoa ela tem um funcionamento diferente e ela vai reagir a atitudes e comportamentos semelhantes com pessoas com perfis parecidos, mas cada um é cada um, literalmente. E aí a gente tem que sempre individualizar o trabalho, eu acredito muito nisso. E hoje em dia, com a sociedade hiperconectada que nós temos, né, com a sociedade, enfim, com as redes sociais, com as notícias que chegam na palma da nossa mão, literalmente, os atletas são muito mais visados, eles têm um poder de conexão muito maior, né? E isso acaba também acarretando problemas. Então, a gente, hoje em dia, uma premissa que é muito estudada e eu acredito muito nessa premissa, é que não existe alta performance sem uma saúde mental adequada. Antigamente, né, alguns anos atrás, e até existe isso ainda de alguma forma, muitas instituições, muitos treinadores acabam tendo aquela ideia de no pain, no gain, né? Ou seja, que tem que dar tudo dentro de quadra, enfim, que tem que sair sangrando. A gente ouve um pouco ainda essas coisas, né? O que a gente percebe, principalmente com as ciências do esporte hoje, com as pesquisas que vêm cada vez se desenvolvendo mais, que a gente não precisa espremer tanto os atletas assim, né? Que é necessário ter um recovery também com relação à saúde mental, que é necessário ter um descanso para alta performance. Claro, a gente tem que exigir o máximo do corpo desses atletas, é óbvio, né? Do ponto de vista fisiológico, do treinamento, que eu nem sei falar disso muito bem, né? Acho que vocês são especialistas nisso. Mas a gente, hoje em dia, os estudos mostram que não adianta, até por uma questão de geração, né? A geração é diferente das gerações de 10, 15, 20 anos atrás, né? Os métodos também hoje são diferentes. Então, a alta performance e a saúde mental, elas andam lado a lado, tá? Claro que sempre vai haver exceções, enfim, né? A gente sempre vê isso dentro do esporte, mas é importante, eu acredito muito nessa premissa,
né? Então, existem estudos que comprovam isso também, do ponto de vista físico, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista do treinamento, né, do overtraining, enfim, quanto isso impacta negativamente nos atletas, né? O quanto o descanso é importante, o descanso físico e o descanso mental também, para que os atletas tenham uma performance melhor, né? E aí outra coisa que eu também acredito nessa premissa, que o esporte, aí vendo o esporte de uma maneira um pouco fora do ambiente do alto rendimento, enfim, eu acredito que o esporte ele pode ser um elemento protetivo para a saúde mental das crianças e jovens. Em que sentido? Tanto nas aulas de educação física, quanto nas escolinhas de esporte aí espalhadas pelo Brasil e por qualquer lugar, né? Eu acredito que hoje, mais do que antes, o esporte ele pode ser um elemento protetivo de saúde mental, ele pode ser um elemento de promoção de saúde mental. Por quê? Porque hoje as crianças estão hiperconectadas. Então, hoje as crianças são muito mais sedentárias do que as gerações anteriores. Hoje as crianças ficam muito mais em casa, não brincam na rua, enfim, né? E o esporte ele pode trazer esses elementos aí, ele pode ajudar, inclusive, cognitivamente. Tem estudos que mostram que pessoas e crianças mais ativas, elas se dão melhor em matemática, em português, na escola como um todo, né? Então, a ciência já mostra isso há um tempo e eu acredito que o esporte hoje é um elemento central para a promoção da saúde mental de crianças e jovens, tá? Aqui eu coloquei é, esse último item, que seria o papel do psicólogo do esporte. Ele pode ser muito aliado junto com os treinadores, junto com o assessoramento em conjunto com os treinadores e com os outros membros da comissão técnica, né? O trabalho é interdisciplinar do psicólogo do esporte, mas o psicólogo do esporte, em todas aquelas áreas de atuação que eu falei lá atrás, combinado com o trabalho dos treinadores, a gente consegue ter resultados muito melhores, né? A gente consegue contribuir com a vida dos atletas, com a vida das pessoas, impactar positivamente, né? E eu tive, poxa, eu sou afortunado, assim, digamos assim, porque eu tive um contato com grandes treinadores que eu trabalhei ao longo aí da minha carreira, que deu muito certo esse casamento entre treinador e psicólogo, né? Que a gente discutia, que a gente conversava, que a gente traçava estratégias em conjunto para determinados times, para determinados atletas, né? Enfim, então esse tipo essa combinação é muito importante, né? Então, eu creio que a psicologia entrando cada vez mais nas comissões técnicas, ela pode trazer outros elementos e pode contribuir com o desenvolvimento humano, né? E pode também prevenir com relação a questões de saúde mental, enfim, ela pode ajudar em vários aspectos, tá? Eu sei que é uma fala corporativista, mas essa é a ideia mesmo, sabe? A gente mostrar que assim estamos aqui para auxiliar, né? Estamos aqui, a psicologia está no esporte para auxiliar, para ajudar, para a gente desenvolver juntos o ser humano, né? Juntos os atletas, enfim, inclusive com relação à saúde mental dos treinadores. Vou falar sobre isso um pouco mais na frente, tá? Então, assim, poxa, já falei um pouco e vocês com certeza sabem melhor do que eu sobre isso aqui, um pouco das habilidades sociais e psicológicas que o esporte pode desenvolver nas crianças e jovens, né? Então, poxa, a gente tem ali respeito aos companheiros, às regras, às figuras de autoridade, respeito aos adversários, a gente pode aprender a ouvir, a escutar, a falar, a tomada de decisão, a lidar com o tempo, liderança, desenvolvimento psicológico, enfim, vários desses elementos aqui, ó, empatia, compaixão, obter prazer pela atividade, né? Ter compromisso aí, até inclusive com sustentabilidade, com o meio ambiente, com o que é público, né? Com o que é coletivo, enfim, tem vários valores aí que a gente pode promover em todas as atividades esportivas em todos os níveis, né? Desde a criancinha até o atleta adulto, né? Promover autoconfiança, autoestima,
né? São coisas que o esporte impacta diretamente, positivamente nas crianças e nos jovens que praticam, né? Aqui eu trouxe uma observação aqui de uma pesquisa de 2021, tá? Essa pesquisa mostra o seguinte, ela é uma pesquisa que traz de neuroimagem, né? Eu não sei se vocês estão conseguindo ver a referência aqui, qualquer coisa, se alguém tiver interesse, depois posso deixar os slides aí para quem quiser dar uma olhada. Então, ela observou o seguinte, essa pesquisa, né, foi de um grupo chinês, que todas as redes sociais que todos nós usamos, e principalmente os mais jovens, né, os mais jovens são hiperconectados, elas ativam áreas aqui, ó, essas áreas em vermelho, que estão ligadas à dopamina no cérebro, tá? Então, porém, o TikTok, ela ativa um pouquinho a mais essas áreas aqui, ó. Elas ativam áreas, né, de uma parte do cérebro que está ligada muito mais rápido aos vícios, né? Ou seja, as mesmas áreas de pessoas que são viciadas em drogas, esses pesquisadores conseguiram observar que o TikTok também ativa essas áreas aqui, né, de liberação de dopamina. E os vídeos do TikTok são rápidos, então são vídeos ali super curtos. Então, quem assiste acaba literalmente assistindo 10, 20, fica ali, né? Porque aquilo hiperestimula o cérebro, né? E assim, essa geração, vamos chamar que existe um conflito aí nessa geração atual de crianças e jovens, né? É uma geração diferente das outras, nem melhor nem pior, assim. Claro que tem alguns aspectos que são mais fáceis, outros aspectos são diferentes, né? Melhores ou piores, enfim. Então é uma geração que precisa de reforço muito imediato, que tem a ver com isso aqui, ó, com as redes sociais, né? É uma geração que precisa de estímulos. É uma geração que vai ter um pouco de dificuldade de se concentrar, né? E aí fica até, inclusive, quem trabalha com esporte, quem trabalha com todas as áreas, a gente fica aí num fogo cruzado, né? Às vezes numa luta em glória aí, porque, poxa, ganhar das redes sociais é difícil, né? Então, como desenvolver atividades mais dinâmicas, atividades mais lúdicas, atividades que dê estímulos mais rápidos, enfim, né? Não sei como, mas talvez essa seria, enfim, algo para a gente pensar com essa nova geração, né? E até por essa questão de eles estarem mais conectados, a saúde mental dessa geração ela é mais comprometida. Então, qualquer coisa com relação à saúde mental vai ter um impacto muito maior do que as gerações passadas, né? Então, são elementos aí da nossa sociedade no dia de hoje que a gente tem que estar atento. Então, poxa, para qualquer professor, seja de educação física ou seja de educação formal, todos que eu converso, eu tenho professores dentro da minha família, enfim, amigos, e todos têm essa dificuldade aí de reter a atenção e a concentração dos alunos, porque eles estão hiperconectados. E isso é um problema, né? É algo que a gente precisa pensar em estratégias aí para conseguir combater isso de alguma forma, né? Não é excluir as redes sociais, a internet, longe disso, até porque a gente está aqui usando a internet para conversar, não é demonizar a internet, né? Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu acho, mas tem que ter um limite de acesso, e a gente está conhecendo agora esses impactos negativos que a hiperconectividade acaba trazendo aí para a vida de todos nós, né? E dos mais jovens principalmente, porque já nasceram com a internet existente, já nasceram aí com todo esse boom aí que a gente tem vivido nos últimos anos, né? Mas volto a dizer, eu acho que ao mesmo tempo que isso é negativo, como eu tentei falar anteriormente, o esporte ele pode ser um promotor de saúde mental. O esporte ele pode ser algo que pode amenizar todos esses impactos negativos aí
que eu estou tentando falar para vocês, né? Enfim, tem outras questões aí fora, que tem a ver um pouco com as redes sociais e tal, e que hoje em dia acabam também influenciando negativamente dentro do esporte, né? A gente já ouviu falar muito sobre isso, sobre violência psicológica dentro do esporte, sobre violência física, sobre assédio moral, sobre violência sexual, sobre negligência, né? Sobre bullying, enfim. Então, isso, infelizmente, ainda acontece e em alguns lugares até corriqueiro esse tipo de situação dentro de atividades esportivas, né? E esses acontecimentos, com certeza, eles têm impactos negativos aí para a saúde mental e pode ser agravados e né, acarretar em transtornos psicológicos mais graves, enfim, pode ter consequências aí super negativas para a vida de quem está envolvido, né? Deixa eu tomar uma aguinha aqui, pessoal. Vai lá, perdão. A gente acaba falando e esquece de dar uma pausa, né? Eu trouxe um outro ponto aqui, pessoal, que eu acho que tem muito a ver aí com a nossa conversa de hoje, né? Sobre a saúde mental dos treinadores. Poxa, a gente ouve muito falar saúde mental de atleta, saúde mental né, do atleta masculino, feminino e tal, e os treinadores, né? A gente quase não ouve falar de saúde mental dos treinadores. E os treinadores talvez sofram mais do que os atletas, né? Porque na maioria dos treinadores, em sua maioria, às vezes tem que gerir um grupo, enfim. Então o estresse está a todo momento dentro o estresse é presente dentro do ambiente competitivo, dentro da vida de treinadores, né? A pressão por resultados, dependendo do clube, enfim, da instituição em que trabalha. Isso desde a categoria de base. Eu já trabalhei em categoria de base e eu sei que existe clubes que têm pressão por resultados, né? E tem clubes, inclusive, que demitem treinadores quando não ganha o campeonato sub-11, sub-13 e por aí vai, né? Quando tem um resultado negativo na visão aí dos dirigentes, né? Geralmente os treinadores têm funções que extrapolam o papel do treinador. E isso também impacta negativamente. Poxa, tem treinador que é tudo, né? Que é assistente social, que é fisioterapeuta, que é psicólogo, inclusive, que é conselheiro, que é estatístico, que, poxa, faz vídeo. Então a gente tem treinadores aí com várias funções aí, né? E isso tem um impacto com certeza negativo aí na saúde mental, no trabalho. A grande maioria também tem jornada de trabalho extenuantes, né? Não conseguem descansar, isso impacta na saúde física, na saúde mental, em todas as questões, né? Gerir pessoas não é fácil. Você saber gerir um grupo, gerir pessoas, gerir adolescentes, poxa, é algo que é complexo, né? Não é uma tarefa simples, né? E os treinadores homens, eu coloquei aqui, eu quis colocar, tem um pouco mais de probabilidade de adoecimento. Por que que eu digo isso? Não que não aconteça nas mulheres, né? Porque, infelizmente, culturalmente, nós homens, nós somos ensinados a não falar de emoções. Nós somos ensinados a colocar para baixo do tapete as nossas emoções, né? Então, isso tem custos a longo prazo. Então, geralmente, os homens matam no peito e, enfim, coloca para baixo as, né, as emoções negativas, as situações negativas, né? Então, isso é um elemento da cultura aí também, machista, que acaba também atrapalhando todos nós e também os treinadores. Eu coloquei essa pesquisa aqui, que ela tá para sair em novembro agora, mas já saiu uma parte dela, tá? Estão fazendo uma tradução aí quase literal, né, desse artigo. Ele vai falar mudando completamente a mentalidade. Entenda a psicologia do descanso do treinador. Seria mais ou menos assim a tradução desse artigo aqui, né? Então ele dá algumas dicas. Ele dá 7 dicas
que podem auxiliar na saúde dos treinadores, né, no descanso psicológico dos treinadores. Então, a dica que esse artigo dá são essas aqui, ó. Primeira coisa, claro que, né, a gente tem que fazer um recorte aí, que esse é um artigo internacional, né, enfim, é um outro contexto, mas a gente também pode assimilar alguns ensinamentos dele aqui para a nossa realidade, né? Então, o que ele fala aqui? A primeira dica é desenvolver um plano de carga de trabalho linear às demandas de tempo fora do local de treinamento, né? Ou seja, você planejar realmente o seu descanso, sua carga de trabalho, né? Volto a dizer, eu sei que isso às vezes para a nossa realidade é um pouco diferente. O 2 aqui, identificar e recrutar atletas autossuficientes. O que ele dizem com autossuficientes aqui? São aqueles atletas que, teoricamente, não vão necessitar muito de ter um técnico ali ajudando eles para tudo, né? São aqueles atletas que, teoricamente, conseguem lidar com as adversidades. Eu acho que seria o, o, o atleta que todo mundo gostaria, né? Aquele atleta que não dá muito trabalho, assim, sabe? Porque ele diz um pouco isso, que o trabalho extra acaba impactando negativamente na saúde mental dos treinadores, né? Então, estabelecer uma cultura de níveis apropriados de comunicação, saber como se comunicar, ser objetivo, delegar tarefas é importante, né? Aqui, essa 4 diz respeito a ter uma equipe por trás, né? Que ele chama de equipe estelar de bastidor, que seria, poxa, para quem conseguir ter um bom fisioterapeuta, ter um psicólogo, ter um auxiliar técnico, né, ter uma equipe que lhe ajude ali, que ele seja o líder, mas que ele também consiga delegar tarefas, que ele consiga, que nem tudo fique a cargo dele, né? Eu sei que isso aqui talvez seja um dos itens mais difíceis aí, na nossa realidade do esporte nacional, né? Então, assim, esse número 5 eu acho muito importante, descansar quando os jogadores descansam, que é fundamental, né? Às vezes, quando os jogadores descansam, o treinador vai fazer o vídeo, vai fazer não sei o quê, poxa, vai ver o jogo, né? Então, a premissa desse artigo, o que ele recomenda é o contrário. Poxa, tente fazer isso durante sua jornada de trabalho, mas descanse quando seus atletas descansam, né? Enfim, o 6 é meio redundante, que é incluir tempo para descanso dentro do planejamento do projeto, né? Então, sei lá, dentro de uma periodização, por exemplo, se possível, ter momentos de descanso ali, de recover mental, né? Físico, poxa, de viagem, enfim, de desligar realmente do esporte, né? E a 7, que é pratique o que você prega quando se trata de autocuidado. Ou seja, às vezes a gente fala para os nossos atletas terem autocuidado, para eles relaxarem, para eles, né, enfim, se cuidarem, mas às vezes a gente não consegue, né? Então, é um pouco essas dicas aí que esse artigo mostra para a gente. Deixa eu tomar mais uma aguinha aqui, pessoal. E aqui são as minhas dicas, pessoal. O que fazer no meio de toda essa turbulência, né? Da vida e corrida dos treinadores. Primeira coisa, aceitar as emoções. O que eu quero dizer com isso? Dificilmente, acho que é impossível a gente não sentir nada. A gente sempre vai ter emoções em qualquer momento da nossa vida, sejam elas positivas ou negativas. O que eu estou querendo dizer aqui é aceite as emoções, inclusive as negativas. Ou seja, poxa, eu estou com raiva, estou estressado, aceita. Aceita quer dizer, pense sobre elas, acolha essa emoção. Por que eu estou com raiva? Por que eu estou estressado? Né? É melhor do que a gente deixá-la embaixo do tapete e não lidar com ela. Né? Outra coisa aqui que é muito importante, que às vezes a gente esquece, que são as técnicas meditativas, que é respirar e tentar se acalmar. Né? É importante treinadores saberem disso aqui.
e praticarem isso. Momentos de respiração durante o jogo, no intervalo, antes de jogo, né? Técnicas meditativas ajudam muito do ponto de vista psicofisiológico, enfim. Tem muita pesquisa falando disso aqui, né? Do quanto isso é importante para todo mundo, inclusive para treinadores, né? Saber respirar, enfim, ter pausas. Isso aqui previne muitos distúrbios, tá? Mantenha autodiálogos positivos. Autodiálogos é aquela conversa com a gente mesmo, né? Que a gente tem com nós mesmos na nossa cabeça, enfim. Quanto mais positivo, melhor, né? Ao invés de a gente, às vezes, se cobrar ou de a gente se colocar para baixo, poxa, eu sei que é difícil, né? Um ambiente competitivo, a gente, principalmente quando tem outras pessoas envolvidas, quando tem derrotas e pressão, mas a gente, na derrota, a gente também consegue encontrar caminhos para o autodesenvolvimento, né? Então, manter autodiálogos positivos é super pertinente. Pratique autocompaixão. O que é autocompaixão, pessoal? Todo mundo vai errar, todo mundo tropeça e a gente aprende com os nossos tropeços, né? Isso aqui não é autoindulgência, tá, pessoal? Não é passar a mão na nossa cabeça quando a gente faz alguma besteira. É o contrário, é autocompaixão. Poxa, a gente entender que somos humanos, estamos nesse mundo aí para aprender e todo mundo pode aprender com qualquer idade, né? E a gente tem que ser nosso melhor amigo, literalmente. A gente vive com a gente do momento que a gente nasce até o momento que a gente morre. Então, se essa relação for ruim com a gente mesmo, a gente já está perdendo, né? Então, tem que ser uma boa relação com a gente mesmo, digamos assim, né? Isso quer dizer autocompaixão, tá? E tudo isso aqui tem a ver com autoconhecimento. Por isso que eu disse lá atrás. Eu não acredito numa psicologia do esporte que só ensina técnica para melhorar a performance. Existe, tem um monte de livro aí que qualquer um pode comprar e fazer as técnicas. Poxa, visualização, meditação, pô, isso aqui tem livro, não precisa de um psicólogo para ensinar isso. Eu acredito numa psicologia que leva atletas ou qualquer pessoa ao autoconhecimento, tá? E aí a partir daqui a gente desenvolve performance e também previne saúde mental, certo? Aí eu faço uma reflexão aí para todo mundo que está assistindo, já estou acabando aqui, tá, pessoal? Então, trago uma reflexão aí para vocês, né? Uma pergunta aí, perguntas aí para vocês. Você realmente cuida da sua saúde física? Você dá atenção para isso? Você tem tempo para isso? E da sua saúde emocional? Como é que você lida com o estresse do seu trabalho? Né? Porque o ambiente esportivo é mega estressante, né? Dependendo do cargo, muito mais, né? Quando você chega em casa, você consegue se desligar do trabalho? Isso é muito importante, pessoal. Deixar o que é do trabalho lá, não levar para casa e vice-versa, né? Claro que às vezes é difícil, mas isso é importante, né? E você consegue compartilhar com seus colegas de trabalho suas dificuldades, né? Suas crises, enfim, também é importante. Quanto mais a gente tem rede de apoio, menos doente a gente fica, né? Quanto mais a gente consegue compartilhar com os nossos colegas de trabalho as nossas dificuldades, enfim, mais fácil para a gente trabalhar, né? Às vezes uma dificuldade que a gente tem é similar de um colega, né? Como é que a gente pode se ajudar, se autoajudar, enfim, né? Então é importante a gente compartilhar, tá? Enfim, saúde mental é um assunto para todos, né, pessoal? Tentei dizer isso aqui, né? Infelizmente ainda a gente vive numa sociedade preconceituosa ainda com relação às questões psicológicas e com relação à saúde mental. Isso tem mudado, claro, aí nos últimos anos, né? Depois da pandemia, enfim, durante a pandemia, esses assuntos vieram mais à tona, as pessoas, infelizmente, adoeceram também emocionalmente e se abriram aí para cuidar disso de uma forma
de uma forma mais respeitosa, né? De uma forma mais com profissionais da área mesmo, né? Então, falar sobre esse assunto é falar de cuidado, né? Não é frescura. Então, falar de saúde mental não é frescura, gente. É algo importante que envolve todos nós, tá? É isso que eu queria trazer hoje, pessoal. Eu estou aberto aí a perguntas. Agradeço mais uma vez aí a todos que assistiram, ao professor Tasto e o Dante, ao Hector, né, que conheci agora. Aqui estão os meus contatos aí, meu e-mail, meu site, meu podcast, né, que chama Psicologia no Esporte. Fiquem à vontade aí para perguntar. Muito obrigado aí, pessoal, pela atenção de vocês. Muito bom, Rodrigo. Muito obrigado pela apresentação, excelente. Eu vou só pedir para você tirar a apresentação da tela e a gente entrar na tela cheia aí. Beleza. E vou pedir também para o pessoal aparecer aí na tela, né? Acho interessante. A Mônica está colocando aqui a Mônica que aparece aqui na tela como Alan, né? Tá aqui no ladinho do Rodrigo aí na tela. Ela está colocando o formulário que a gente sempre pede para vocês preencherem para depois nós enviarmos o certificado, tá ok? Bom, eu queria. Oi, Tasso. Achei que se você abrir uma pergunta. Não, já vou abrir já, tá? Só falando Antes de abrir para perguntas, só para complementar essa questão do técnico que o Rodrigo colocou, nós tivemos recentemente duas imagens que foram bem marcantes e que mostram a questão do estresse, né, dos técnicos. E aí a gente pode até considerar uma imagem de um estresse extremamente negativo e um estresse positivo, porque existe também o estresse positivo, né? A gente sabe disso. O que eu estou me referindo é a imagem de ontem, né, do Sampaoli e do Flamengo, depois da derrota para o São Paulo, saindo no vestiário, chutando o grade, né, enfim, totalmente descontrolado. E uma imagem que chamou muito a atenção, né, o técnico da Alemanha, depois da conquista do Mundial de Basquete, ele simplesmente desabou, né? Ele sentou ali num canto da quadra e ficou lá um tempão tentando se recuperar em função de um sucesso, digamos, até certo ponto inesperado, né? Então, a gente tem realmente situações aí, como o Rodrigo falou, a gente fala muito do estresse do atleta, mas nós temos que considerar que os técnicos também passam por situações extremamente complicadas, né? E aquela velha história, né? Tudo acaba desabando nas costas do técnico, né? Quando o time ganha, são os atletas, quando o time perde, é o técnico. Então, essa é uma situação comum. Bom, antes de passar então para as perguntas, como de praxe, eu queria passar para o Hector, se ele quiser fazer alguma consideração inicial, e aí eu abro para as questões, tá ok? E não esqueçam de preencher o formulário, por favor. Hector, por favor. Hola, bueno, muchas gracias Dante, muchas gracias Rodrigo. Nosotros estamos muy preocupados, muy ocupados en este tema. Decimos salud en el deporte y deporte para la salud. Podemos decir salud mental en el deporte y deporte para la salud mental también. Todo lo que podemos simplificar o lo que tú acabas de manifestar, de documentar, de aclarar. Así que de alguna manera quiero agradecer mucho esto que es una obligación nuestra, que es de poner el tema sobre la mesa. Mes a mes, día a día, nosotros tenemos intentos de suicidio en el deporte, en deportistas y técnicos que se manifiestan con necesidades de terapia o de ayuda en cuanto a la salud mental. Y hay, como tú dijiste también, es difícil estar sano en este tipo de sociedad que nos toca. Es muy difícil. Necesitamos todos tener técnicas o ayudas para mantener el eje. Así que un poco a todos tratar de
intensificar la discusión de estos temas me parece importante. Gracias, Dan. Ok. Então, está aberta aí a sessão de perguntas. A Mônica fez uma consideração aqui que eu vou resumir. Rodrigo, ela está dizendo o seguinte, né? Ela fala da importância dos clubes terem um profissional da psicologia do esporte. E o que você acha que falta para os clubes entenderem de uma vez por todas que é essencial ter esse profissional no contexto da equipe? Oi, Mônica, obrigado aí pela pergunta. Obrigado pelas considerações, Hector. Então, eu acho que tem que ter um entendimento com relação a que a psicologia não é um gasto, a psicologia é um investimento, no sentido de investir em psicologia é investir no patrimônio do clube, é investir no ser humano, é investir no atleta, é investir no treinador, né? Então, o clube só existe porque tem atleta, porque tem torcida, né? Então, eu vejo por esse lado. E eu acredito muito nisso, né? Os clubes têm que observar o psicólogo como um investimento, não como um gasto, né? Não como um gasto a mais. Ah, não, poxa, vou ter um gasto X, Y, Z, mas e o impacto do psicólogo, que o psicólogo pode trazer para a qualidade de vida desses atletas, né? Não estou nem falando de performance. É claro que a gente pode impactar também a performance. Estou falando uma coisa anterior, que é a qualidade de vida dessas pessoas, né? A psicologia está aí para isso, para auxiliar nisso também. Enfim, então, certamente, investir em psicologia do esporte, a gente vai ter atletas melhor preparados do ponto de vista emocional, né? Grupos mais que podem ficar mais coesos, enfim, poxa, tem uma série de coisas aí, né? A gente pode ajudar em prevenção de lesões, a gente pode, enfim, então é uma discussão ampla, longa, mas eu acho que a mentalidade dos clubes tem que mudar nesse sentido, né? De a psicologia ser um investimento no patrimônio e não um gasto, não um gasto, não um gasto, né? Acho que é isso. Muito bem. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tássio, você tinha, por favor. Eu achei que se fosse fazer a pergunta por mim, mas você falou só metade. A minha questão é em relação realmente ao técnico da Alemanha, né? Ele teve um episódio durante o campeonato, né? De uma disputa de poder, na minha opinião, né? Onde ele exigiu que o jogador sentasse, mas, na minha opinião, ele perdeu a razão quando tocou no atleta, né? Onde ele pôs a mão no atleta para o atleta poder sentar. Eu achei que ali ele perdeu um pouco a razão que ele tinha, né? De exigir do jogador sentar enquanto ele estivesse falando, né? E foi uma situação que, na minha opinião, não ficou resolvida, porque na final, quando ele substitui o Schroeder com 3 faltas, ele sai reclamando da quadra, né? Por estar saindo com 3 faltas. Então, eu acho que aí entra também essa questão da situação que ele viveu no final, de que o preço que ele pagou, né? Ou talvez até o sapo que ele engoliu, né? Por ter que sustentar a estrela da equipe, né? Que foi o MVP da competição, para poder ganhar a competição, né? Então, acho que foi uma somatória de coisas que causou aquela situação final do estresse dele. E aí, qual seria a atuação, né, do caso do psicólogo esportivo nesse momento dentro da equipe? Né? Como que poderia ser a atuação dele? Poxa, difícil essa pergunta, hein, Tasto? Mas, bom, vamos hipotetizar aqui. Eu acho que a gente poderia, por exemplo, depois desse jogo, tentar ouvir as duas partes ali, sabe? Tentar trazer claro, né? Pensando no mundo ideal, assim, tentar trazer as duas partes, né? Para um diálogo, para uma conversa, né? Porque tem uma questão de hierarquia, tem uma questão que você também tocou, né? De acho que ele se excedeu um pouco ali quando ele tocou no atleta. E acho que mais ou menos isso que eu quis dizer com as diferentes gerações, né? Isso alguns anos atrás era natural. Qualquer jogador ia sentar no banco e ia ficar quieto. Hoje em dia, por um lado, as gerações mais novas elas estão mais empoderadas,
E eu acho isso bom do ponto de vista de, opa, peraí, cara, você é meu treinador, mas tem um limite aí. Você não pode me tocar, você não pode me agredir, né? Poxa, a gente já viu cena aí de treinador dando tapa em atleta, de batendo. Pô, isso ainda existe, mas era muito comum antes, né? Então, o que que eu tô querendo dizer? Que essa geração que vem, ela também tem mais informação com a internet, que é o lado bom da internet, né? Tem mais empoderamento, então eu acho isso positivo, né? Mas enfim, se eu tivesse nesse contexto, eu tentaria trazer os dois para dialogar, eu tentaria amenizar alguma aresta ali que poderia existir entre eles ali, em prol da equipe, né? Para que, poxa, dentro de quadra, fora de quadra, eles nem precisam ser amigos, assim, mas dentro de quadra tem que ter um respeito, eles têm que vestir literalmente a mesma camisa, né? E é isso. Eu acho que eu tentaria fazer algo nesse sentido. A Majô tem uma questão? Boa noite, pessoal. Primeiramente, parabenizar. Geralmente eu perco os primeiros minutos porque funciono num fuso horário diferente da maioria, né? E aí eu sempre estou voltando para casa no início da palestra, mas eu vou conseguir pegar grande parte do conteúdo. Eu vou pedir para. Tem microfone aberto aí, eu acho que é do Benhur. Benhur, por favor, fecha teu microfone. Então, assim, Obrigado. com relação ao conteúdo que que você aborda, referente à diferença entre ali as redes sociais, né, colocando ali que hoje as áreas do cérebro que são ativadas com o TikTok são diferentes, né, um pouco com relação às demais redes sociais. E aí a gente fala um pouco sobre esse imediatismo, né, que hoje a gente vê nessas gerações que hoje já estão nos nossos treinos, enfim, na nossa vida aí de atuação. E quero saber sua opinião, se seria mais viável um equilíbrio entre tornar as atividades mais dinâmicas, mais rápidas, para acompanhar esse imediatismo que também, de certa forma, é uma característica da geração, ou tentar, percebendo que isso tem atrapalhado o desenvolvimento deles, tentar voltar um pouco, tirar um pouco essa ansiedade. Qual seria ali? Ou seria o que daria para a gente fazer enquanto técnicos para ficar num meio termo, para a gente nem entrar na onda deles, né? E nem também brecar tanto ao ponto de se tornar desinteressante. Então, eu não sei se eu sei responder muito bem essa pergunta, mas eu acredito assim, é, eu acho que você tem que tentar mesclar as duas coisas, porque assim é uma geração que ela precisa de um estímulo mais rápido, de um reforçador, né, digamos assim, que é o que traz a rede social, né? Poxa, estímulo e endorfina no cérebro, que é mais ou menos o que aquela pesquisa trouxe para a gente. Então, ter momentos de coisas mais rápidas, mais dinâmicas, mais reforçadoras ali, né? Às vezes até uma palavra, um incentivo, coisas do tipo, e ao mesmo tempo também ter atividades em que eles possam trabalhar a tolerância, né? Tolerância à frustração, né? As metas a longo prazo, porque o esporte é a longo prazo, né? Não dá para a gente ter resultado em nenhuma atividade física, esportiva a curto prazo. Você pode ter algumas, mas, por exemplo, não se forma um atleta em um ano, né? Enfim, nesse sentido que eu estou querendo dizer, é um processo. Então, esse é um desafio aí para os profissionais de educação física, para os treinadores, com certeza, para todas as áreas, né? Saber ter esse equilíbrio aí do engajamento dessa nova geração que é hiperconectada com atividades que possam também trazer um pouco disso e, ao mesmo tempo, a old school, né? A velha escola de questões a longo prazo e tal. Não sei se eu respondi sua pergunta, mas eu acredito nesse sentido, assim, uma mescla das duas coisas. O Adair tem uma pergunta? Adair? Opa, boa noite. Obrigado aí. A minha pergunta é em relação ao uso de substâncias proibidas. Como que, quando o técnico percebe algo de errado,
Como que seria a abordagem com o aluno? E geralmente, como tem muito pouco profissional da psicologia junto, a gente fica refém e fala com os pais só, né? Mas tem alguma dica assim? Boa noite. Olha, eu sou adepto do papo reto. Eu acho que se você chegar e dialogar e falar, ó, fulano, cara, tô sabendo que tá acontecendo isso, isso e isso, eu acho que seria uma abordagem mais, como é que eu posso te falar? Uma estratégia mais eficaz, entende? Claro, se for menor tem que falar com os pais e tal, não sei o quê, mas é importante o jovem saber que você sabe, entendeu? Que tem uma coisa errada rolando ali, né? Até porque, poxa, os treinadores são educadores também, tem esse papel aí, eu acredito muito nisso. O treinador é um educador. Então, tem coisas que a gente tem que falar papo reto. Fulano, tô sabendo o que está acontecendo, ciclano, ó, isso aí não tá certo, vai ter consequências aí, pode ter consequências para você, pode ter consequências negativas para o time, né? Eu acho que essa abordagem direta é mais eficaz, assim, sabe? Ô, Rodrigo, eu tenho uma questão. Em relação, o Adair acabou de avisar aqui que a bateria do computador dele pifou, então parece que ele saiu aqui. É aquela questão daquelas famosas palestras motivacionais. É aquele cidadão que não tem a mínima participação no processo do treinamento e, de repente, ele surge no vestiário para dar uma palestra motivacional, como se aquilo fosse resolver o problema da equipe. O que você acha disso? Poxa, eu sou totalmente contra, né? Desculpa, Rodrigo, e na maioria das vezes não são psicólogos, né? São pessoas de Sim, outra sim, área, da famosa área de coaching, né? sim, Até sim. agora eu não entendi direito o que é essa área e quem são os especialistas em coaching, né? O que você acha disso? Então, Dante, é, é como você disse, são pessoas que não participam do processo, são pessoas que, às vezes, a palestra ela pode ter um efeito ali na hora, como se fosse um efeito placebo ali na hora, né? Para algumas pessoas, não para todas. Realmente, às vezes, você ouvir uma palestra pode ficar impactado, mas a duração disso é muito curta com relação a um processo de um campeonato, coisas assim, né? Isso é muito comum aí no futebol, a gente sabe, mas eu acho que não tem efetividade, de verdade, eu acho não tem efetividade. Pode ter uma efetividade ali, 1, 2 dias, pode ter coisas que possa motivar um pouco ali algumas pessoas, mas o todo, isso não tem efetividade, né? Não tem respaldo, na verdade, sabe? Então, poxa, já ouvi coisas, já ouvi casos de palestrantes, para quem é mais velho, né? Tem que falar assim, né? Conhece o Ayrton Senna, tudo que o Ayrton Senna foi aí pro Brasil e tal. Poxa, já conheci casos em que um palestrante tocou a música do Ayrton Senna numa final de campeonato e, meu, todo mundo saiu deprimido e não conseguiu jogar e perdeu o campeonato. Enfim, né? É uma coisa bizarra, mas isso eles não mostram, entende? Eles só fazem a edição daquilo que é legal, daquilo que entre aspas, funciona, né? Então, poxa, esse caso é real, assim. Eu soube desse caso de uma pessoa que trabalhou comigo e que falou, cara, foi lá um palestrante X, tocou a música do Senna lá no vestiário, todo mundo chorou e a ativação de todo mundo foi para baixo. Eles entraram chorando em quadra, né? E aí, como é que faz? E aí você perde um campeonato por isso, né? Então, enfim, tem coisas que não ajudam, né, a longo prazo, sabe? Eu diria, né? Eu costumo dizer nesse caso, já falei muito sobre isso, é a mesma coisa que o preparador físico vai dar aparece só no dia da final para dar um treinamento, né? É a mesma coisa, quer dizer, aquilo que você falou,
é a inserção do profissional, não só do psicólogo, né, profissionais de várias áreas, nesse Sim. processo de treinamento, né, para haver um acompanhamento, para que isso sirva de apoio ao próprio técnico, né, como você falou, o técnico, claro, nós estamos falando de alto rendimento, em categorias de base, isso é quase impossível você ter um profissional de cada área, né? Mas em alto rendimento, hoje, eu diria que é inadmissível você ter uma comissão técnica que não tenha um grupo de profissionais especialistas para dar suporte para o profissional, que é aquele que comanda tudo, que é o técnico, né? Na verdade, o técnico é que vai dar a palavra final. Gente, mais alguma pergunta? Só para complementar um Pois pouco, não. Dante, perdão. E aí até uma sacanagem, né, com quem fez o trabalho durante o ano inteiro, porque às vezes sai até na mídia, ah, a palestra funcionou. Cara, não foi a palestra que funcionou, foi o trabalho de um ano inteiro que funcionou. Né? Nossa, eles ficaram ali pilhados e não sei o quê, e a parte mental ajudou. Não, não foi isso. Né? Foi o trabalho do ano inteiro, foi, poxa, todas as áreas integradas, né? Não existe uma área vencedora, assim, sabe? Então, Exatamente. esse discurso aí motivacional é bem complexo, né? E bem filtrando aí em É todas as áreas verdade, aí, né? verdade. Infelizmente. Gente, mais alguma pergunta? Muito bem. Já, como eu costumo dizer, né, o nosso tempo já está aqui se esgotando, né, para a gente respeitar aí um período legal. Esse vídeo depois vai ser, a gente vai processar e nós vamos mandar. Eu então queria, da minha parte, encerrar agradecendo o Rodrigo por essa palestra maravilhosa e, como de sempre, né, passar para o Hector para a palavra final e deixar a palavra final mesmo para o Rodrigo para a gente fazer o encerramento. Hector. Bien, gracias Dante, gracias Rodrigo, a todos los participantes. Como dijimos un poco al principio, al comienzo, tener estos datos, tener los apoyos de los estudios sobre toda esta compleja situación y difundirlo es lo que nos va a ayudar a poder colaborar, sobre todo con los jóvenes. Pienso que tenemos que poner el foco allí, que son los más que están desalineados con este tipo de trabajo. No quiere decir que no comiencen, que no haya, pero debemos nosotros tender a que cada vez nos apoyemos más en la psicología del deporte. Agradecer a Rodrigo, a todos los participantes y felicitaciones a los que organizan todas estas charlas. Un abrazo. Muito bem, Rodrigo. Obrigado por tudo. Fica com você aí a palavra de encerramento. Poxa, primeiro agradecer pelo convite, pelo o Tácito me convidou, o professor Dante, né, e todos vocês que assistiram, perguntaram, muito obrigado mesmo, quem vai assistir depois. Fiquei muito feliz aí de poder contribuir um pouco. Dizer que a psicologia está aí para auxiliar todo o ambiente esportivo, né? Somos mais um elemento aí para contribuir aí com a saúde mental e com as pessoas, né? Mais uma vez, obrigado. Pessoal, boa noite a todos. Muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês e vamos nos encontrar em outubro, numa próxima terça-feira, aí com mais um tema interessante aí para o nosso grupo. Grande abraço a todos.